Normalmente, quando a cultura pop mostra um navio fantasma, a cena é quase sempre a mesma, né? Ah, sempre. É um clássico. Pois é. Uma embarcação de madeira rangendo no meio do nevoeiro, aquelas velas rasgadas batendo ao vento. E, claro, aquela clássica imagem do refeitório, tipo pratos intocados sobre a mesa, cadeiras empurradas para trás e xícaras de chá ainda fumegantes. Sim, é uma imagem incrivelmente poderosa. E brinca muito com a nossa imaginação. Muito. A ideia de que dezenas de pessoas simplesmente, puff, evaporaram no ar, no meio de uma refeição. É uma imagem muito assombrosa de verdade. E o que alimenta esse tipo de lenda é justamente o pavor do desconhecido absoluto. Sabe, o oceano já é um ambiente extremamente hostil, por natureza. Mas a ideia de uma rotina sendo interrompida em um milissegundo, sem deixar vestígios de luta, sem desastre, isso mexe com medos muito primordiais da nossa cabeça. Com certeza. Mas aqui está o detalhe crucial sobre o maior e mais famoso mistério marítimo de todos os tempos: o lendário caso da Mary Celeste. Essa cena toda do chá quente, da comida na mesa e do abandono instantâneo é pura ficção. Completamente inventada. Exato. Então, hoje, o foco da nossa investigação minuciosa é tentar entender esse evento, só que sob uma lente bem diferente. A missão dessa nossa análise não é focar em lendas de monstros marinhos ou triângulos amaldiçoados. Graças a Deus, né? Pois é, chega de lula gigante. A ideia é extrair os fatos reais de uma pilha gigantesca de fontes históricas, diários de bordo, registros de tribunais e, olha só, pesquisas científicas modernas. O objetivo é descobrir o que de fato aconteceu com aquelas 10 pessoas que sumiram sem deixar rastros no meio do Atlântico em 1872. E a verdade que emerge dessa documentação é infinitamente mais intrigante do que qualquer conto de fada sombrio. Quando a gente deixa a mitologia de lado e olha para a física, para a química e para a psicologia do que realmente ocorreu, o mistério muda totalmente de formato. Ele se torna, na verdade, uma aula sobre como pequenos erros em sequência podem gerar catástrofes incompreensíveis. Certo, vamos desvendar isso, porque para entender o quão ilógico é o abandono da Mary Celeste, a gente precisa primeiro entender o que era essa embarcação e quem estava nela. Porque se a gente olhar só para o barco vazio flutuando no mar, falta o contexto humano da coisa. Com certeza, falta o pano de fundo. E pelo que as fontes mostram, a reputação desse navio nunca foi das melhores, não é? Olha, de fato, a embarcação nasceu sob uma nuvem bem pesada de azar, digamos assim, o que mais tarde até ajudou a alimentar aquelas lendas de maldição, sabe? Uhum. Ela foi construída na Nova Escócia, lá no Canadá, em 1861, e originalmente foi batizada de Amazon. E logo na primeira viagem, o capitão adoeceu gravemente e morreu a bordo. Nossa, já começou mal. Muito mal. E depois disso, o navio pareceu, atrair problemas físicos mesmo. Ele colidiu com equipamentos de pesca, depois se envolveu em um acidente que afundou um outro navio no Canal da Mancha. Caramba! Pois é. E não parou por aí. Eventualmente, em 1867, uma tempestade jogou ele contra a costa e o navio encalhou feio. Uma dor de cabeça contínua para os donos originais, pelo visto. Exata. E financeiramente insustentável. Os proprietários originais simplesmente jogaram a toalha e abandonaram o barco como perda total. Foi aí que um investidor americano comprou a carcaça encalhada. Ele reconstruiu grande parte da estrutura, adicionou um segundo convés para aumentar a capacidade de carga e, em 1868, rebatizou o navio como Mary Celeste. Ah, então foi uma tentativa clara de limpar a ficha, né? Mudar o nome para espantar o azar comercial. Exatamente isso. Um rebranding clássico do século XIX. O que nos coloca direto na linha do tempo daquela viagem fatídica em novembro de 1872. O navio partiu de Nova York com destino a Gênova, na Itália, e a carga é um ponto que a gente precisa deixar muito claro desde já.
Eles transportavam 1.701 barris de álcool industrial. Álcool desnaturado, é bom frisar. Isso, totalmente impróprio para consumo. E esse é um detalhe vital para derrubar aquelas teorias de bebedeira que surgiriam depois nos tribunais. Mas o que mais me chama atenção nos registros é o perfil do homem que estava no comando. O capitão Benjamin Spooner Briggs. Ah, o Capitão Briggs é a peça central dessa engrenagem. Ele não era tipo um marinheiro impulsivo ou um novato tentando provar seu valor no mar. Ele era um homem profundamente experiente, super respeitado no meio marítimo pela sua competência técnica e, além disso, e isso é crucial, ele era um abstêmio convicto. Ele não tocava em uma gota de álcool e era um homem extremamente religioso e apegado à família. E a família estava com ele nessa viagem, certo? Parte dela, sim. A bordo estavam a esposa dele, a Sarah, e a filha mais nova do casal, a Sophia, que tinha só 2 aninhos. O restante da tripulação era composto por 7 marinheiros com fichas simplesmente impecáveis. Pessoal de confiança. Total confiança. Mas aqui está a âncora psicológica do Capitão Briggs. Ele e a Sarah tinham um filho mais velho, o Arthur, de 7 anos, e o menino não estava no navio. Peraí. Onde ele estava? O Briggs havia deixado ele em casa com a avó materna para que o menino pudesse frequentar a escola e ter uma educação formal em terra firme. Espera aí, isso muda tudo. Se a gente usar uma analogia bem simples, é tipo uma ida ao supermercado. Como assim? Quem sai de casa planejando desaparecer do mapa, forjar a própria morte ou cometer um crime elaborado no mar, simplesmente não deixa o filho mais velho para trás com a avó. Isso indica um planejamento absoluto de retorno. Tem uma intenção clara de voltar para casa. Sem a menor dúvida. A presença do Arthur em terra simplesmente aniquila qualquer hipótese de que o Briggs tivesse planos nefastos para aquela viagem. Então eu fico realmente travado aqui. Como é que um homem com esse perfil, um pai de família meticuloso, super experiente e responsável, simplesmente pega a esposa e uma bebê de colo, abandona um navio em perfeitas condições de navegabilidade, deixa para trás dinheiro e pertences e se lança a um mar aberto em um bote minúsculo? Isso não faz o menor sentido lógico. E é exatamente essa contradição violenta que transformou o caso em uma lenda mundial. A cautela inerente do Capitão Briggs entra em choque direto com as evidências físicas que foram deixadas na embarcação. Porque quando o navio foi encontrado, a cena não sugeriu um passeio descuidado ou uma decisão tranquila. A cena gritava que algo aterrorizante tinha forçado uma evacuação em pânico. O que nos leva ao momento em que a anomalia é detectada no oceano, né? Entre os dias 4 e 5 de dezembro de 1872, cerca de 9 dias após a última anotação no diário de bordo da Mary Celeste, um brig britânico chamado Dei Gratia está navegando pelo Atlântico. Eles estavam ali entre os Açores e a costa de Portugal. E o capitão desse navio, o David Morehouse, avista uma embarcação se movendo de um jeito muito estranho. Meio errática, né? Isso, meio à deriva, com as velas todas desajustadas. E por uma coincidência absurda da história, o Morehouse conhecia o Briggs pessoalmente. Eles tinham até jantado juntos em Nova York na noite anterior à partida da Mary Celeste. Então, o Morehouse reconhece o navio do amigo, percebe que ele não responde aos sinais sonoros nem visuais e ordena que o imediato dele, o Oliver DeVoe, lidere uma pequena equipe em um bote para embarcar e investigar o que estava acontecendo. E é nesse momento que o Devil pisa no Converse e encontra a verdadeira cena do crime. Sem chá quente, sem refeições intocadas, como a gente falou no começo, mas o que ele encontra é igualmente perturbador de uma maneira muito mais técnica. O que é fascinante aqui é a leitura forense dessa descoberta, que o Devil relatou minuciosamente mais tarde. A primeira coisa óbvia, claro, foi o silêncio total, nenhuma alma viva a bordo. E o único bote salva-vidas do navio, um pequeno Scaler, que costumava ficar preso em cima da escotilha principal, simplesmente havia sumido. Sumiu. E os instrumentos de navegação críticos, como o sextante e o cronômetro do capitão, também não estavam lá. E o diário de bordo terminava de forma abrupta no dia 25 de novembro. O que significava que o navio estava navegando sozinho, como um navio fantasma literal, há mais de uma semana. Mas, a embarcação estava afundando. Não, de forma alguma.
a estrutura principal estava totalmente intacta. O Devol até mediu a água no porão com uma sonda e encontrou cerca de 1 metro de água. E olha, para um navio daquele porte, daquela época, enfrentando o Atlântico Norte, 1 metro de água no porão era algo absolutamente rotineiro. Ah, então não era um risco. Zero risco. Não ameaçava a flutuabilidade em nada. Além disso, havia comida e água potável armazenadas em quantidade suficiente para alimentar a tripulação inteira por pelo menos 6 meses. Então, fome ou sede estão completamente descartadas. Risco iminente de naufrágio por entrada de água também. Exato. Mas o Devol anotou detalhes mecânicos que contam uma história de desespero calculado. As escotilhas que cobriam o porão estavam abertas, com as tampas pesadas de madeira jogadas no converse. A bússola do navio estava fora do suporte habitual e com o vidro quebrado. Havia um medidor de água improvisado abandonado perto do converse. E, mais crítico do que tudo isso, uma das bombas mecânicas usadas para retirar a água do porão estava parcialmente desmontada. Sabe do que essa cena me lembra? É uma imagem que me remete muito a um alarme de incêndio disparando repentinamente num grande prédio comercial. Como assim? Tipo, todo mundo levanta rápido, pega o celular, sai correndo pelas escadas com a intenção clara de que aquilo é temporário, de que vão voltar para as mesas assim que os bombeiros liberarem o saguão. Ninguém tira tempo para empacotar o porta-retratos, o notebook ou a jaqueta de inverno. No navio, a equipe do Devol encontrou dinheiro nas gavetas, roupas secas, cachimbos deixados para trás. Nossa, bem pensado. Foi uma evacuação de emergência puramente utilitária. E tem um detalhe nos registros que me dá calafrio só de imaginar. Havia um cabo de reboque, uma corda bem grossa, presa na polpa da Mary Celeste, pendurada e se estendendo para dentro da água, com a outra ponta desfiada ou rompida. Isso significa que, seja lá por que motivo eles entraram naquele bote salva-vidas, a intenção deles nunca foi ir embora de verdade. Eles queriam ficar amarrados ao navio. É a peça mais reveladora de todo esse quebra-cabeça físico. Eles queriam distância, sim, mas uma distância conectada. No entanto, por mais que essas pistas mecânicas estivessem todas ali gritando a verdade, os homens do Dei Gracia só viram um caos incompreensível. Eles então rebocaram a Mary Celeste até o porto britânico mais próximo, lá em Gibraltar. E foi aí que o choque entre as evidências físicas e a burocracia humana começou a pavimentar o caminho para a lenda. Com esse cenário todo absurdo no meio do mar, o que as autoridades fizeram quando o navio finalmente chegou em terra firme? Alguém tentou aplicar a lógica forense ou o circo midiático já começou imediatamente? O circo foi armado na mesma hora, muito graças a um burocrata específico. O procurador-geral de Gibraltar, o Frederick Solly Flood. Ele que liderou a investigação no Tribunal do Almirantado. E ele era um homem frequentemente descrito nas fontes como bem arrogante e ambicioso. Tinha uma agenda própria, né? Total. O Solly Floyd estava convencido desde o primeiro minuto de que estava diante de um crime brutal. Para ele, um simples abandono acidental de navio não traria o prestígio profissional que a resolução de um grande assassinato em alto mar traria. E, naturalmente, ele começou a forçar as evidências para caberem na teoria dele. Sem o menor pudor. A primeira narrativa que o Solly Floyd tentou emplacar foi a de um motim. Ele sugeriu que a tripulação, num momento de pura loucura, teria arrombado os barris no porão, bebido álcool até perderem a razão, assassinado o capitão Briggs e a família e depois fugido com o bote. O que, como a gente já falou, é fisicamente impossível. O álcool era desnaturado, era industrial. Se a tripulação tentasse beber aquilo para fazer uma festa, todos eles morreriam por envenenamento químico muito antes de conseguirem organizar qualquer tipo de rebelião armada. Exatamente. Quando essa teoria boba ruiu, o Solly Flood pivotou para algo ainda mais mirabolante. Ele acusou o capitão Morehouse, o Dei Gracia, de ter conspirado com o Briggs. A teoria agora era de uma fraude de seguro super complexa. Sério? Sim. Ou que a própria tripulação do Dei Gracia havia invadido a Mary Celeste e massacrado
todo mundo a bordo só para cobrar a recompensa pelo resgate do navio. Uma acusação pesadíssima. E ele tinha alguma prova para embasar isso? Bom, ele tentou forjar umas. Para provar isso, o Solly Flood apresentou manchas escuras no convés e numa espada ornamental encontrada na cabine do capitão. Ele alegou que essas manchas eram sangue humano. Ele também apontou sulcos e cortes na proa da embarcação como provas de machadadas dadas durante uma luta corporal violenta. Mas espera aí, eu imagino que a ciência forense do final do século XIX, por mais rudimentar que fosse em comparação à nossa de hoje, já tinha ferramentas para analisar se era sangue ou não, não tinha? Tinha sim, e foi exatamente a ciência que derrubou o procurador. Um médico local muito respeitado, o Dr. J. Petrol, conduziu testes químicos nas supostas manchas de sangue e concluiu, de forma categórica, que eram apenas manchas de ferrugem, sujeira e óleo de baleia velho. Zero sangue. E os cortes de machado na proa? Aí entrou o capitão Shufeld, um especialista da Marinha dos Estados Unidos que estava em Gibraltar na época e foi chamado para analisar a madeira. Ele atestou no tribunal que os cortes na proa não eram marcas de armas de forma alguma, mas sim o desgaste natural causado pelo impacto constante das ondas do mar, estilhaçando os pedaços mais fracos da madeira velha. Então as provas criminais do procurador simplesmente evaporaram sobre o escrutínio científico. Evaporaram. A tripulação do Dei Gratia foi oficialmente inocentada de todas as acusações malucas e recebeu a recompensa de salvamento. No entanto, a recompensa paga pelo tribunal foi consideravelmente baixa, apenas uma fração do valor real do navio e da carga. E o juiz nunca explicou o motivo desse corte financeiro, o que, claro, deixou uma nuvem enorme de desconfiança na sociedade. O tribunal basicamente disse para eles, olha, não achamos provas para condenar vocês, mas a gente também não confia totalmente em vocês. Isso levanta uma questão enorme sobre como a história foi contada ao público a partir daí. Porque se o tribunal disse que não houve crime oficial, por que diabos a lenda continuou crescendo tanto? Isso levanta uma questão importante sobre a psicologia das massas, né? A sociedade adora preencher o vazio com o pior cenário possível. A sociedade vitoriana não estava nem um pouco interessada em explicações chatas sobre tábuas de madeira desgastadas ou medidores de bomba quebrados. Havia uma fome voraz por narrativas de piratas implacáveis, mutins sanguinários e os perigos góticos do mar. Se a justiça não lhes dava uma conclusão satisfatória, a literatura daria. E aqui entra um detalhe que eu achei bizarro quando li as fontes para nossa análise. A pessoa responsável por consolidar essa lenda na cultura mundial não foi um marinheiro veterano ou um jornalista investigativo, mas um jovem médico tentando ganhar um dinheiro extra escrevendo ficção. Isso é surreal. Ninguém menos que Arthur Conan Doyle, o cara que anos depois criaria o Sherlock Holmes. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Pois é. O Conan Doyle publicou anonimamente, lá em 1884, um conto chamado A Declaração de J. Habakkuk Jefferson. A história era declaradamente baseada no evento real, mas ele mudou o nome da embarcação para Marie Celeste, com a letra E no final. E foi nessa obra de ficção que apareceram pela primeiríssima vez as xícaras de chá quentes, o relógio ainda fazendo tic-tac e as refeições intocadas nas mesas. Que loucura! E as pessoas acreditaram. Acreditaram? O conto foi escrito com um tom documental tão convincente que o público e até jornais da época trataram aquilo como um relato verídico vazado. Durante décadas, as pessoas estavam debatendo a versão literária de Conan Doyle, não os fatos reais. Mas se a gente remover todo o sensacionalismo lá de Gibraltar e a ficção literária do Doyle, a gente fica apenas com as evidências físicas documentadas lá no porão do navio. E graças aos pesquisadores que mergulharam nessas evidências brutas, a ciência moderna nos entrega uma tese incrivelmente coerente do porquê o Capitão Briggs teria entrado em pânico. E tudo gira em torno de detalhes minúsculos, não é? Exatamente. O verdadeiro culpado, de fato, estava na carga. E mais especificamente na biologia da madeira que envolvia essa carga. Lembra dos 1.701 barris de álcool? Lembro. Quando a carga foi inspecionada meses depois, 9 barris estavam completamente secos. E detalhe, eles não foram arrombados com machados. Eles simplesmente vazaram.
E o motivo é que o lote estava misturado. A imensa maioria dos barris era feita de carvalho branco. Mas os 9 baris vazios eram feitos de carvalho vermelho. E eu confesso que não sou marceneiro, então eu precisei ler sobre isso. Qual é a diferença mecânica e estrutural entre essas duas madeiras? É muito fascinante do ponto de vista celular. O carvalho branco possui estruturas microscópicas nos seus poros que funcionam como pequenos tampões de cortiça natural. Isso sela as células da madeira, tornando ela perfeitamente impermeável. É ideal para a retenção de líquidos. Já o carvalho vermelho não possui essas estruturas fechando os poros. As células são tipo um feixe de canudos de plástico abertos. É uma madeira extremamente porosa. Ah, tipo canudinhos mesmo. Isso. A indústria da época sabia muito bem disso e usava carvalho vermelho apenas para armazenar materiais secos. Alguém, em algum momento na preparação daquela carga em Nova York, cometeu um erro de logística grosseiro e invasou álcool nesses 9 barris inapropriados. E os canudos abertos do carvalho vermelho fizeram o que fazem de melhor, né? Absorveram o álcool industrial e permitiram que ele evaporasse direto para dentro do porão confinado do navio. Mas espera aí, o vapor de álcool, por si só, causaria um abandono de toda a tripulação. Aí que tá. Se conectarmos isso ao panorama geral do navio, a situação se agrava drasticamente. Lembra da bomba de água que foi encontrada parcialmente desmontada no Converse? Aquela perto da escotilha. Essa mesma. A viagem anterior da Mary Celeste havia transportado carvão. As frestas do porão ainda tinham restos e pó de carvão, que, misturados àquela água do mar que inevitavelmente entra no casco, criaram uma lama espessa que entupiu as bombas. O Briggs simplesmente não conseguia escoar a água corretamente. E para piorar, ele estava fora de rota. As fontes que a gente leu indicam que, devido a um cronômetro com defeito, o navio estava cerca de 120 milhas náuticas fora da posição que o capitão acreditava estar. Sim, temos o cenário ideal para o estresse extremo de um líder. Um capitão fora de rota, perdido, com a bomba de água emperrada, sem saber quanta água está realmente entrando no casco dele, e de repente o cheiro. O cheiro do álcool. O porão estava fechado, as temperaturas daquela área estavam subindo, e 9 barris inteiros de álcool industrial estavam vazando gás naquele ambiente confinado há semanas. Mas a objeção clássica a essa teoria química sempre foi: olha, se houve vazamento de gás inflamável ali dentro, por que não houve uma grande explosão que deixou marcas de queimadura na madeira? É uma pergunta justa. E aqui que entra o cientista moderno para resolver essa equação, não é? Perfeito. O Dr. André Sella, do Departamento de Química da University College London, conduziu um experimento revelador em meados dos anos 2000. Ele recriou as mesmíssimas condições do porão do navio em laboratório, usando gás butano para simular o vapor concentrado e então introduziu uma faísca. O que o experimento demonstrou de forma espetacular foi o fenômeno da chama fria, ou deflagração de baixa temperatura. Como é que a física disso funciona na prática? Chama fria. Chama fria. Quando a concentração de vapor e oxigênio atinge uma mistura muito específica, a ignição cria uma bola de fogo azul que é extremamente rápida. Essa queima dura apenas uma fração de segundo, é tão absurdamente rápida que consome o oxigênio e expande o ar violentamente, criando uma onda de pressão mecânica gigantesca. Um estrondo sônico avassalador, capaz de levantar escotilhas e arremessar o ar para fora do porão. Uau! E por que não queima tudo? Porém, como o tempo de contato com a superfície é mínimo e a temperatura da chama não é sustentada por muito tempo, ela simplesmente não possui massa térmica suficiente para carbonizar ou deixar qualquer fuligem na madeira ao redor. Não queima, só explode em pressão. Caramba, dá para imaginar o terror de presenciar isso no meio do mar. Tipo, o Capitão Briggs sente o cheiro horrível, manda abrir as pesadas escotilhas para ventilar o porão. De repente, o atrito das próprias tábuas, ou sei lá, alguém acendendo um cachimbo perto dali sem querer, cria uma microfaísca e, do nada, ocorre uma explosão sônica, um estouro massivo que cospe uma lufada de ar invisível e aterrorizante para fora do porão. Assustador. Ele tem certeza absoluta naquele momento de que o navio inteiro se transformou numa bomba-relógio prestes a ir pelos ares, ou que o choque da pressão abriu fendas invisíveis no casco e eles estão afundando rápido. É a reação humana mais lógica.
E nesse estado de alerta máximo, o Briggs, sendo o homem cauteloso que a gente sabe que ele era, age imediatamente em defesa da sua tripulação e da sua família. Ele ordena a evacuação preventiva imediata. Todos entram correndo no pequeno bote salva-vidas. Aquela saída utilitária. Exato. E aqui a peça final do quebra-cabeça físico se encaixa. Eles usam a adriça principal, que é aquela corda grossa de reboque, para amarrar o bote à Mary Celeste. Eles se afastam o suficiente no mar para não morrerem numa explosão secundária, caso o barco voasse, mas permanecem ancorados à segurança do navio principal, esperando pacientemente os vapores se dissiparem. Mas a explosão secundária nunca acontece. O navio não estava afundando. O navio estava estruturalmente perfeito. O problema é que eles estavam no oceano aberto, com o navio de velas ainda içadas e os ventos imprevisíveis de dezembro soprando fortes, e uma ventania mais agressiva empurra o grande navio de madeira para frente com uma força súbita. A tensão naquele cabo estica ao limite máximo e a corda, talvez já desgastada pelo tempo de uso, simplesmente arrebenta no meio daquele mar agitado. Que tragédia! E o rompimento desse cabo sela o destino de todos eles. O grande navio ganha velocidade com o vento e se afasta implacavelmente. O pequeno bote, sem velas adequadas e tendo que remar contra a fúria do Oceano Atlântico no inverno, não tem a menor chance de alcançá-lo. 10 pessoas, incluindo uma criança de 2 anos, ficam à deriva no vasto vazio azul, assistindo a própria salvação velejar lentamente para longe deles. Sabe, eu confesso que eu fico maravilhado pela crueldade geométrica dessa história toda. Não foi um motim, não foi pirataria, não foi loucura coletiva. Foi uma decisão tática totalmente racional e defensiva de um bom capitão, que acabou se transformando numa sentença de morte terrível só por causa do rompimento mecânico de algumas fibras de cânhamo numa corda. Pois é. A cadeia microscópica de eventos é aterrorizante de se pensar. Uma árvore de carvalho vermelho cortada por engano, pó de carvão antigo no porão, um cronômetro com defeito, uma faísca invisível e uma corda velha. Qualquer um desses fatores, isoladamente, seria apenas um contratempo normal numa viagem. Mas juntos produziram um evento de extinção perfeita para aquela tripulação. É bem provável que o bote tenha virado na primeira tempestade à noite, ou que eles tenham sucumbido à exposição aos elementos muito rapidamente. A tripulação desapareceu nas ondas silenciosas, sim, mas a embarcação sobreviveu. Contudo, me parece que aquele estigma de azar, que começou lá atrás, quando ele ainda se chamava Amazon, grudou na madeira de vez, né? Porque imagino que ninguém no mundo marítimo vai querer navegar num túmulo flutuante tão famoso, certo? De jeito nenhum. O navio virou um pesadelo comercial absoluto para os donos. Após ser devolvido aos Estados Unidos, ele mudou de mãos várias vezes, sempre sendo vendido com prejuízo financeiro. Relatos da época apontam que marinheiros adoeciam constantemente a bordo e a simples menção do nome Mary Celeste já afastava as boas tripulações dos portos. E aí, em 1885, o navio chegou às mãos do capitão Gilman C. Parker, um homem totalmente sem escrúpulos, que viu no fracasso comercial do barco a oportunidade perfeita para aplicar um golpe de seguro. A velha tática da fraude, mas dessa vez real e documentada, diferentemente das loucuras do Sol e Flood lá de Gibraltar. Exatamente. O Parker conspirou com os empresários locais nos Estados Unidos. Eles emitiram manifestos de carga falsos, alegando estar transportando bens de luxo e líquidos caríssimos, contrataram apólices de seguro astronômicas e, em seguida, navegaram em direção ao Mar do Caribe. Chegando lá, perto da costa do Haiti, o Parker, deliberadamente e em plena luz do dia, atirou a Mary Celeste contra o infame recife de Rochelois, rasgando o fundo do navio para forçar a perda total e acionar o seguro. Mas pelo que eu sei da história das nossas fontes, até para naufragar propositalmente esse navio dava trabalho, né? Deu muito trabalho. Ele ficou encalhado no recife de corais e simplesmente se recusava a afundar completamente. Isso deu tempo de sobra para as seguradoras suspeitarem e enviarem inspetores direto ao local do acidente. E a cena que os inspetores encontraram no porão rasgado seria cômica se não fosse o fim de uma lenda tão triste.
A tal carga bilionária que o Parker dizia ter era composta apenas de caixas de ração de gato estragada, restos secos sem valor e botas de borracha baratas e com defeito de fábrica. Que humilhação! O golpe ruiu de forma super vergonhosa, então. O Parker foi levado aos tribunais pelo crime de barataria, que é um crime marítimo gravíssimo de sabotagem intencional, e que na época era punido até com a pena de morte, né? Sim, pena de morte. Ele acabou escapando da forca graças a algumas brechas legais dos advogados de defesa, mas morreu meses depois totalmente arruinado e na mais completa miséria. E a Mary Celeste continuou lá, presa nos corais haitianos, apodrecendo lentamente sob o sol do Caribe e as ondas até que sumiu de vista para sempre. Uma morte triste para um navio tão icônico. Mas a história não acaba aí. Em 2001, teve uma expedição famosa, né? A equipe do Clive Cussler encontrou uns destroços lá. A expedição da Numa, exato. E até a morte geológica do navio gerou sua própria dose de confusão moderna. Eles encontraram pedaços enormes de madeira com pregos de cobre incrustados num recife perto do Haiti e anunciaram para a imprensa global que os restos da Mary Celeste haviam sido encontrados, finalmente. Só que a ciência interveio mais uma vez para acabar com o mito, dessa vez na forma da dendrocronologia. O estudo dos anéis de crescimento das árvores. E como exatamente olhar para os anéis de uma tábua velha lá do fundo do mar provou que não era o navio correto. Explica isso pra gente. Bom, os cientistas extraíram amostras centrais dessas tábuas de madeira e estudaram as faixas concêntricas de crescimento do tronco. Os anéis das árvores variam de espessura de acordo com o clima de cada ano, criando um tipo de código de barras climático e cronológico que é perfeitamente datável pelos botânicos. A análise minuciosa revelou que os anéis mais recentes daquela madeira do naufrágio correspondiam a anos de crescimento da década de 1890. 10 anos depois que a verdadeira Mary Celeste já tinha sido destruída no Recife, a árvore ainda estava viva e crescendo tranquila numa floresta, enquanto o golpista do Parker passava pelo julgamento dele. Precisamente, era madeira de outra embarcação completamente diferente que teve o imenso infortúnio de bater exatamente no mesmo Recife alguns anos mais tarde. O mar havia engolido a lenda verdadeira sem deixar qualquer vestígio físico catalogável. Então, o que tudo isso significa, afinal? Significa que a realidade do mar tem uma capacidade absurda e muito fria de apagar os seus rastros, sejam eles a fuselagem enorme de um navio no fundo do Caribe ou a vida de 10 pessoas inocentes flutuando num bote frágil nas águas geladas de dezembro. Nós sempre procuramos explicações místicas, monstros gigantes ou mentes criminosas super complexas. Mas o maior mistério do oceano foi possivelmente forjado por carvalho vermelho inadequado, poros de madeira abertos e ventos cruéis que rasgaram uma corda fina. O banal é muitas vezes o arquiteto do mais absoluto terror. É uma síntese perfeita. A convergência trágica de errinhos banais, sem dúvida, responde pelo colapso físico e científico daquela viagem. Mas a história nunca abre mão das suas sombras tão facilmente assim. Tem um epílogo bizarro nessa história toda, que se recusa a ser explicado pela dendrocronologia ou pela química dos gases. O historiador Alan Andrews descobriu nas pesquisas dele que em 1902, ou seja, exatos 30 anos após o navio ter sido encontrado vazio no mar, a redação do jornal Gibraltar Crônico recebeu uma carta bem enigmática, enviada lá da cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. O que havia nela? Uma confissão póstuma de alguém? Pior. O envelope continha várias folhas de papel preenchidas com um código de taquigrafia absurdamente bizarro e extremamente denso. Era um tipo de escrita abreviada em símbolos, mas completamente ininteligível para os padrões conhecidos da época e de hoje. O remetente anônimo, no entanto, incluía uma pequena nota legível, garantindo que aquele emaranhado de símbolos continha, nas palavras dele,
A explicação definitiva e final sobre os minutos derradeiros e o destino trágico das 10 almas da Mary Celeste. E o detalhe enlouquecedor disso tudo é que após mais de um século de tentativas frustradas por parte de especialistas em criptografia e linguistas modernos, o código jamais foi decifrado. Ninguém sabe o que está escrito lá. Nossa, o verdadeiro destino deles pode estar literalmente escritos um bando de todos nós num papel velho guardado num arquivo mofado que ninguém no mundo consegue ler. É uma excelente lição para a gente sempre lembrar de examinar as histórias com uma lente analítica muito severa, separando a química da ficção e do mito, mas aceitando que o silêncio do passado nunca vai ser totalmente domado. Agradeço imensamente a companhia de quem nos acompanhou em mais essa investigação profunda pelos documentos dessa tragédia fascinante. O mar não desiste de seus segredos tão facilmente, mas continuar questionando é a melhor ferramenta que temos à nossa disposição.